Estamos de volta e agora a gente fala um pouquinho sobre cirurgia plástica. Dr. Rodrigo Credidio já está conosco. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Doutor, me tire uma curiosidade. Sim. Hoje, dentre as opções de cirurgias que a gente tem, estéticas, separadoras, enfim, qual a mais comum? Qual as brasileiras mais procuram? A colocação do implante mamário, né? Conhecido como prótese de silicone. Essa é em primeiro lugar, exatamente. Em segundo lugar seria a lipoaspiração, das cirurgias plásticas estéticas. O doutor trouxe aqui, gente, inclusive, né, algumas próteses, né? A gente vai mostrar e explicar daqui a pouquinho. Mas antes de entrar em detalhes na questão da prótese, me tira uma outra curiosidade, doutor. Qualquer pessoa que está nos assistindo agora, ela pode se submeter a uma cirurgia da colocação da prótese mamária ou não? Existe algum tipo de restrição? Existem as restrições, de acordo com os exames pré-operatórios. A pessoa precisa ter uma saúde adequada para ser submetida a um procedimento estético. Não é uma urgência nem uma emergência colocar um implante mamário. Então, todos os exames de pré-operatório têm que estar adequados para ser submetido a uma cirurgia estética. Perfeito. Vamos mostrar um pouquinho, então, das próteses que você trouxe pra gente, até explicar. Eu percebo aqui muitas mudanças, né, em relação a tamanho e mesmo o formato. Exatamente. A primeira cirurgia de implante mamário oficialmente foi em 1962. Era um implante revestido de um plástico duro que ficava mal colocado, com processos inflamatórios palpáveis, rasgava fácil e ela era recheada de silicone líquido. Então essa foi a primeira geração de implantes mamários. Ela foi evoluindo ao longo dos anos com uma espessura um pouquinho mais fina, com revestimento mais duradouro, mais resistente, porém mais fino. Com o interior dela começou a ser mais coesivo, nós chamamos, um gel rígido. Por exemplo, se eu partir essa prótese ao meio, ela não escorre, ela fica simplesmente dois blocos separados. Essa parte que envolve ela, simplesmente, atualmente, estamos na 5ª geração de processo de melhora dos implantes, no qual tem alguns estudos que dizem que apenas 1% dos casos geram contratura capsular. Então, diminuiu, assim, absolutamente os problemas que os implantes geravam ao longo dos anos. Então, o fato de ser coesivo, esse gel, né, como eu disse, se partir no meio, ele não extravasa, não espalha. Ele não gera processo inflamatório, não gera abscesso. Às vezes o paciente nem percebe que um implante rasgou, estourou por algum possível problema de fabricação, que também diminuiu muito hoje em dia com o avanço da tecnologia. Então, atualmente, a colocação do implante mamário é extremamente segura. Perfeito. É muito bacana. Aqui eu tenho um modelo também, é uma qualidade... Então, inferior ou não, doutor? Não. A gente percebe aqui, né, diferenças, inclusive, de cor. Aqui são tamanhos diferentes? Todas essas são de 5ª geração. Tá. São extremamente resistentes, são macias, com gel coesivo por dentro. Certo. Então, essas daqui são simplesmente opções de acordo com cada situação. Por exemplo, deles, então? Essa daqui é que mais é utilizada no país todo. Essa daqui seria de textura de silicone, ela é texturizada de silicone. Essa daqui, ela é texturizada de poliuretano, esponja de poliuretano. Elas são diferentes devido à indicação. Por exemplo, meninas jovens que querem simplesmente aumentar o tamanho das mamas, que já têm as mamas bonitas, harmoniosas, só querem ficar com elas um pouquinho maiores. Então, a indicação seria um implante de perfil super alto, que ela quer dar projeção. Se você notar, essas duas elas são do mesmo tamanho, mas essa daqui ela é muito maior em relação à base. Então, para pacientes que têm o tórax mais largos,
Se colocar uma dessa, que é de perfil super alto, ela vai ficar uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Se você colocar uma dessa, ela vai dar maior colo superior e maior colo medial. Então, ela preenche melhor a distribuição do tórax. Ela não fica projetada, mas fica espalhada. Ela preenche bem a pele. Agora, em relação a formatos, né? Essa daqui, ela é como se fosse essa. Perfil alto e essa daqui é perfil super alto. Essa é o mais projetado, as duas têm a mesma base. Tá. Entendeu? Essa é com mais volume. Essa daqui, falando de formato, depois eu vou falar da textura, certo. tá? Esse daqui seria o formato em gota ou anatômico. São para um pouquinho assim para a gente poder. A câmera está ali, vou segurar de lado. Então assim, ó, esse daqui seria uma mama natural, que ela tem menos colo superior e mais projeção inferiormente. Tá. Se você quiser aumentar as mamas mantendo o mesmo formato delas, seria essa, tá? E essa daqui são para pacientes com o tórax bem estreito, que tem que ser uma base bem estreita e bem projetada, que é a forma cônica, tá certo? Já não tem, né, aquele... Por exemplo, comparando-se com essa, acho que eu vou ter uma do ladinho da outra. Reparem a diferença, gente, então, olha lá. E vai muito, então, conforme a idade da pessoa, o próprio formato de corpo, né? Exatamente. Essa questão de costas largas, em relação tórax, se a pessoa é alta, baixa, enfim, tudo vai influenciar. Exatamente. Por exemplo, a questão da pele e a questão que você estava falando de idade. Geralmente, senhoras que têm mais flacidez de pele mesmo, ou pós-bariátrico, que perderam, a pele esticou e a elastina e o colágeno não dão conta mais de voltar ao normal, porque elas já esticaram ao limite delas. Então, a pele é muito flácida. Se você colocar um implante desse, provavelmente ela vai ceder. Então, o ideal seria colocar um implante de poliuretano para esses casos. Espuma, né? Porque ele gruda na parede do peitoral maior e na cápsula que é feita em volta, ela fica extremamente aderida. Doutor, qual que é a validade do silicone, da prótese? Por que eu pergunto isso? Sim. Porque é muito comum as pessoas dizerem, coloquei, e aí depois de alguns anos precisou fazer ali um novo procedimento cirúrgico para trocar ou para aumentar, enfim. Tem validade? Essas de quinta geração não tem. A princípio, as antigas sim. Precisava se submeter de As antigas, elas tempo. rasgavam fácil, elas se rompiam fácil, muitas vezes extravasavam o líquido do silicone, que gera um processo inflamatório, era bem complicado. Como eu disse, hoje elas são testadas pelo Inmetro, liberadas pela Anvisa, pela FDA, então isso daqui é um produto de primeira, sem nenhum intuito, sem nenhum interesse, né? Defendendo, não estou falando de nenhuma marca, eu estou falando da quinta geração da produção de implantes então, mamários. Essa quinta geração, né, de implante mamário, a pessoa que coloca, então, com seus 35 anos, até seus 50, 60, ela vai poder manter essa a princípio, para o resto da vida. A gente recebeu uma pergunta muito interessante de uma telespectadora. Sim. Qual que é o nome, diretora? Joana. Ela quer saber se ela pode colocar a prótese, mesmo ainda não tendo filho. Claro, mas ela tem intenção de ter filhos. E aí ela perguntou, se eu tiver filhos futuramente, ela pode tirar a prótese ou não? Ela vai amamentar com a prótese? Amamenta com a prótese, porque ela não tem, na verdade, nenhuma relação, o processo de amamentação. Porque ela é colocada abaixo da glândula ou abaixo da fáscia muscular do músculo peitoral maior ou abaixo do músculo peitoral maior. Era o que eu ia falar agora, em relação ao plano. Qual plano? Por cima ou por baixo do músculo? Que essa é uma questão que gera muita dúvida. Uma dúvida comum, né? Por exemplo, debaixo do músculo teria que ser uma prótese, um implante mamário pequeno. O músculo ele é mais ou menos o tamanho da minha mão. Ele caberia assim. Então ela ficaria absolutamente dentro do músculo. Certo. A mama pode até vir a ceder por cima dele. Então, isso seria uma coisa desagradável, que daria o sinal de dupla bolha, por exemplo. Ficaria o implante aqui posicionado e um pouquinho da glândula, um pouquinho... Não, o músculo fica parado com o implante. Tá.
A porção gordurosa e glandular pode ceder um pouquinho, dando essa dupla elevação. Certo. Então, atualmente, como a moda é colocar mamas maiores, implantes maiores, quando você diz implante por debaixo do músculo, ela geralmente é duplo plano. E essa parte, essa porção inferior fica descoberta. Por quê? Quando a mama fica de pé, ela é parcialmente vazia. Então, essas ranhuras são visíveis. Então, uma paciente muito magra não tem cobertura para esconder essas ranhuras. Esse é um fenômeno que chama rippling. Simplesmente, se você não tiver cobertura de gordura ou glândula para cobrir isso daqui, essas marcas ficam aparentes. Aí é muito comum até alguma paciente... E aí, para não ficar aparentes, você coloca por debaixo do músculo. Por baixo do músculo. Que cobriria essa porção. Porque a gravidade sempre está puxando o gel para baixo e aqui sempre vai ficar esticadinho. Só aqui em cima que fica essas ondas, que não é um problema desse implante. Esse implante, se você pegar, ele é mais duro. Né? Entre aspas. Ele é mais duro. Bem mais firme. Bem mais firme. Então, assim, esse daqui, além de não ceder, ele gruda, ele praticamente não dá esse fenômeno de rippling. Então, por que nós não usamos apenas o poliuretano? Porque ele agarra de um jeito que é difícil para o médico tirar, eventualmente, numa possível mudança de ideia de uma paciente. Às vezes, com a idade mais avançada, ela fala, não quero esse peso todo, quero tirar. É mais difícil. A textura dela, ela é um pouquinho mais endurecida. Se você pegar nas duas... Dá bastante diferença. Essa daqui parece uma mama natural. Essa daqui já seria uma mama dura. Perfeito. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, claro. doutor? Gente, vou fazer um intervalo rápido e já a gente volta para esclarecer as suas dúvidas e falar um pouquinho mais, tá bom? Sobre o implante aí, você que pensa, você que já cogitou a possibilidade, tem interesse. E a gente vai falar, inclusive, um pouquinho sobre a questão da rejeição. Porque algumas mulheres, né, a gente vê, inclusive, às vezes, alguns casos, teve uma pessoa que teve uma complicação, precisou depois retirar essa prótese. O que aconteceu nesses casos? O Dr. Rodrigo explica pra gente no próximo bloco. Continuem ligados.